Deus é bom, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Noite de milagres. Amém. Já começou. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, graça e paz, boa noite, né? Pessoal da internet, fica ligado no Espírito. Fica firme aí, que a unção vai chegar até aí, se é que não já chegou, para te alcançar, amém? Fica ligado, não permita com que nada tire sua atenção, porque Deus vai fazer grandes coisas nessa noite na sua vida, amém? Glória a Deus. O Senhor colocou no meu coração um tema, e nós vamos desenvolver. Na verdade já começamos a ter experiências novas. O tema era que não permita as experiências da vida calar a voz do Espírito Santo. Vou te explicar. Não permita com que as experiências que você já viveu venha calar a voz do Espírito Santo. E qual é a forma que isso pode acontecer? É que por tanta experiência de vida, por tanta sabedoria que você já tenha, você acha que a partir de hoje você pode resolver sozinho, que você não depende mais do Espírito, de tanto que você já sabe como agir, de tanto que você já sabe quais são as soluções. Eu já vivi algo parecido com isso. Cuidado. O diabo é perito em colocar coisas parecidas, mas com resultados diferentes. Você continua dependendo do Espírito Santo para tudo, amém? Então, que a gente entenda que é dele que nós precisamos. Ele é o nosso ajudador, amém? Nós nunca sabemos o suficiente que não venhamos a precisar da ajuda do Espírito. Você pode dar um amém? Glória a Deus. Então, eu queria começar comentando algumas coisas. E uma delas é que grande parte das coisas que nós fazemos na nossa vida não foi iniciada pelo Espírito Santo, mas por nós. Infelizmente, por muitas vezes, nós temos o hábito de começar um projeto ou de tomar decisões, seja em qualquer área, e depois que estamos dentro dela, é que nós pedimos o apoio do Espírito Santo, o apoio de Deus, quando na verdade deveríamos ter consultado Ele antes da decisão ser tomada. Amém? Sabe que muitas vezes nós não estamos dispostos a gastar tempo para esperar um comando de Deus, mas sabe que você vai gastar mais tempo para consertar o estrago de estar na desobediência do que para esperar o comando certo. E há uma grande chance de você ter prejuízos ao longo do caminho, simplesmente porque não tomou uma direção guiada por Deus. Então, por mais que a gente às vezes pense que Deus está demorando para responder, é melhor aguardar, porque na hora que você entender o comando e você decidir obedecer, o resultado vai ser rápido, porque vai ser no tempo dele. Você entende isso? Agora, quando não é no tempo dele, não é do jeito dele, até o resultado pode ser rápido, mas ele é desastroso, porque não tinha Deus no projeto. Então, que a gente entenda que é melhor gastar tempo, sim, ouvindo. Não tem convicção, tem dúvida, pisa no freio. Eu sei que é difícil, irmão, gostoso é acelerar, mas cuidado, porque você não sabe em que velocidade você pode andar. Pode ser que a pista pareça estar reta, mas pode ser que o Espírito Santo saiba que tem uma curva muito fechada ali na frente, e que nessa velocidade que eu estou indo, ou você está indo, nós vamos capotar na curva. E debaixo de uma direção, Deus vai dizer, pise no freio, porque tem uma curva adiante. Mas eu não estou vendo, mas ela existe. E eu estou antecipando a revelação para você, então cuidado. Amém, irmãos? Pode ser que o que eu tenha chamado de curva nessa noite, alguns pentecostais, né, como nós, chamem de laço, né? Eu não sei qual é o laço que o diabo preparou para você, mas sabe que Deus sabe, e Ele te revela, não para você ter medo, mas para você usar a tua autoridade e combater isso, e anular o projeto de Satanás sobre sua vida. A Bíblia em Salmo 124 diz que fala uma expressão que os crentes usam muito sobre onde estaríamos nós hoje se não fosse o Senhor. E essa frase ficou muito forte esses dias para mim, porque especificamente em se tratando do feriado do carnaval, eis aqui um que curtia muito o carnaval,
alguns de vocês sabem disso, já trabalhei com isso. Pastor Rodrigo gosta de me chamar de ex-timbaleiro. Às vezes ele não bota o ex, ele só fala timbaleiro. Eu digo, só se for timbaleiro de Jeová hoje. Porque o problema não está no timbal, o problema está em quem está por trás do timbal, amém? O problema não é o instrumento, é o coração de quem toca. Se for um ungido de Deus, é um timbaleiro de Deus, amém? E você vê tanta promiscuidade, tanta coisa, uso de drogas, tantas coisas erradas. E eu fico me perguntando, eu não cheguei nesse extremo, mas poderia ter chegado, se tivesse continuado nisso. E eu fiquei me perguntando, e o Espírito Santo hoje me lembrava isso. Enquanto eu estudava essa palavra, ele disse: onde será que você estaria hoje? Onde será que você teria passado o seu carnaval, se é que vivo você estaria? Agora, o que me vem no noto do Espírito agora é: você, crente, você, filho de Deus, que me assiste na internet, onde você estava no carnaval? Você estava no festival do Espírito ou no festival da carne? Porque isso não é mais para você. Porque a própria música do mundo diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Você já morreu? Eu já. Para o mundo já. Hoje eu sou do Senhor. Então eu só posso ir atrás do trio elétrico que for dele. Sabe, eu não estou aqui para te trazer culpa nem acusação. É para te trazer reflexão e despertar um temor. Para que você não brinque com o pecado. Porque o diabo não brinca de ser diabo, irmãos. Não brinque com o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e você não sabe quando ela vai te pegar. A gente às vezes pode se acostumar com um tipo de pecado, ao ponto de achar que ele não nos derruba mais, e é perigoso, porque é justamente aí, quando você acha que é comum, que o diabo te pega, te surpreende, porque você deixou de ser vigilante. Sua mente já está cauterizada e você já começa a achar besteira. Qual o problema? Todo mundo faz? Mas você não é mais todo mundo. Você agora é filho de Deus. E agora você não é mais desse mundo. Você não pertence mais a esse mundo. Não é mais esse mundo quem dita a sua vida. Agora é você quem diz para o mundo que vida você leva. Aleluia. Glória a Deus. E nesse texto do 124, do Salmo 124, ele diz que os benefícios do Senhor não têm fim em nossas vidas, irmãos. Não tem fim. Amém, você crê nisso? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Aleluia. Deus bom. 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7. Diz assim: temos, porém, tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Assim está escrito: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco. Aleluia! Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos.
Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Aleluia! Aleluia! Então, não fomos chamados para viver daquilo que nós vemos, mas do que cremos, e cremos, por isso falamos. Amém? Eu sei que você já sabe disso. Mas isso talvez seja vacina para uns e injeção para outros, né? Remédio para outros hoje. Amém. Então, você pode ficar abatido, mas não derrotado. Recentemente, acho que há um mês atrás, talvez menos do que isso, o pastor Eli ministrou aqui no domingo à noite sobre não jogar a toalha. Esse texto fala um pouco sobre isso. Você toma um golpe da situação, da circunstância, mas isso não é o fim. É apenas um golpe. Você não pode se deixar ser nocauteado pelo diabo ou pelos inimigos. Você pode tomar um golpe, como uma luta de boxe, você é atingido, você pode sangrar, você pode ficar com hematomas, mas o final da luta, a vitória pertence a mim e a você, por causa de quem nós carregamos. Não por causa da força do nosso braço, mas por causa daquele que nós temos confiado, daquele que nós temos crido. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei na estante sobre as experiências de vida. Nem sempre as experiências foram boas. Às vezes foram traumas, foram frustrações. Às vezes você creu e não aconteceu. Às vezes você cria que aquilo era um projeto de Deus, chamou a existência e não se cumpriu. Tem duas coisas, irmãos: ou ainda vai, ou não era de Deus e não vai se cumprir. Porque a Bíblia diz que o Senhor não se alegra dos que retrocedem. Então Ele não pode retroceder. Aquilo que Ele te prometeu, Ele tem que cumprir, porque é impossível para Deus mentir. Não há nada impossível para Deus, existe. Mentira. Deus não mente, porque a Bíblia diz que Ele vela pela palavra dEle. Então, entenda isso. As minhas frustrações, as nossas derrotas, nem sempre estávamos no centro da vontade de Deus. Às vezes foi falta de fé mesmo. Era o plano de Deus, como foi com Pedro, quando ele começou a andar sobre as águas. O plano de Jesus não era que ele afundasse. Quando ele disse venha, era para que Pedro chegasse até Jesus, mas Pedro voltou a olhar para as circunstâncias e afundou. Isso não quer dizer que o milagre não era para ir até o fim. Era para ir até o fim. Mas a condição de Pedro mudou. Os olhos de Pedro mudaram o foco. Então, as nossas experiências não podem determinar o que Deus está por fazer em nossa vida hoje, amanhã, a curto prazo, a médio e longo prazo. Não. A condição na qual você foi criado na sua casa, os princípios que foram ensinados, a condição financeira que você foi criado, doenças que passaram de geração para geração. Ei, você não faz parte mais disso. Você é nova criatura. Aleluia! Então essas coisas não devem nos atingir. Ah, mas atingiu o meu tataravô, o meu avô. Sim, não quer dizer nada isso, irmão. Para isso. Parou isso no último. Não chega até você. Se você crê nisso e declarar isso, isso fica nulo na sua família. Não vai te atingir. Então, não se prenda às experiências vividas. Por outro lado, não esqueça delas, ao ponto de você não reconhecer que foi Deus que te livrou de todas elas. Porque como nós começamos a falar aqui, onde estaríamos nós hoje, se não fosse o Senhor? Então, por mais que a circunstância não esteja boa hoje, lembre-se que até aqui te ajudou o Senhor. Aleluia! E Ele é fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não mudou a condição de Deus.
Talvez nós tenhamos mudado a condição de confissão, a fé, de vez de fortalecer, enfraqueceu. Só que a Bíblia diz que a provação da fé traz perseverança. Você ser provado na fé fortalece a sua fé. Você sai mais firme da condição que você entrou. Você entrou de um jeito e saiu da tribulação de outro jeito. Se você saiu vitorioso, saiu fortalecido, crendo cada vez mais em Deus. Amém? Então, você pode até se assustar com a circunstância, mas como o pastor Eli mesmo ministrou, não jogue a toalha, irmão. A última palavra é de Deus. Na minha e na sua vida, a última palavra é de Deus. Fica com esse relatório. Amém? Você pode abrir ainda em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 24. Glória a Deus. 2 Coríntios 11, 24. Paulo narra aqui circunstâncias, tribulações que ele passou. Veja o que ele diz aqui: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre os próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Veja quanta tragédia Paulo relata aqui que acontecia com ele. Mas veja o que ele diz, o próprio Paulo, em Filipenses 3, no verso 12. Na minha Bíblia está escrito assim o título: correndo em direção ao alvo. Olha o que o texto fala: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana, o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Ou seja, já ande no nível daquilo que você já provou, daquilo que você já conhece. Ei, o que é o tema de hoje? Não fique preso às coisas, às circunstâncias do passado, há coisas boas e coisas ruins, entendendo que o Espírito Santo vai agir do mesmo jeito. A mesma coisa Paulo está dizendo: apanhei, passei por isso, passei por aquilo, mas uma coisa eu decido: esqueço-me dessas coisas e continuo firme, avançando para o alvo. Essas coisas não me pararam. Essas coisas em Paulo produziu fé, produziu perseverança e não desistência. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Voltando lá para 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, 2 Coríntios 12, 9, ele fala assim: entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que eu sou forte. Aleluia. Quando a gente ouve um texto, lê um texto desse, a gente entende a condição de Paulo e Silas na prisão. Por que ele decidiu adorar e louvar ao Senhor
numa situação tão adversa, ele conhecia quem era o Deus dele. Ele tinha convicção de que aquela situação era momentânea, era passageira. Deus não tinha largado eles lá. Deus ia tirar ele daquele lugar. Ele acreditava naquele Deus do de repente. Agora, e nós estamos crendo nesse Deus do de repente? Aleluia. Talvez a nossa angústia seja saber quando é o de repente. Mas se for revelado para você o de repente, deixa de ser de repente. Você já sabe quando vai ser, não é mais de repente. Então, entenda que o nosso Pai ainda continua sendo um Deus de repentes. Amém? O seu milagre pode chegar quando você menos espera. Não quer dizer que a gente tem o direito de viver de qualquer jeito esperando que o milagre chegue. Não, não é isso. Você continua firme, como Paulo disse, esquecendo-me das coisas, avançando para o alvo. Eu não desisto de crer, eu não desisto de declarar a palavra, eu não desisto de chamar à existência aquilo que eu estou crendo, mesmo não vendo, mesmo parecendo que está demorando, mas vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Sabe, em Romanos 8, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso parece às vezes jargão de crente, irmão. Parece que a gente fala como uma frase de repetição, como uma autoajuda. Não, isso aqui é a ajuda do alto, não é autoajuda. É a ajuda de Deus. Se Ele é por nós, quem será contra nós? É nele que nós temos confiado, é nele que nós temos crido. Já está resolvido. Aleluia. Obrigado pela sua empolgação. Aleluia. Mas você empolgado ou não, a palavra ela é real e ela vai se cumprir. Aleluia. Pastor Dário falou sobre não termos o espírito de medo, mas de ousadia, de poder. Em João 16:33 diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aquele que venceu o mundo habita onde hoje? Onde ele habita? Em mim. Se ele venceu, eu posso vencer? A Bíblia diz que eu posso fazer mais coisas do que Jesus fez. Aleluia. Eu posso fazer, não quer dizer que vou, porque depende de uma condição, depende de uma vida de fé, de uma vida de intimidade com Deus. Jesus, por onde ele passava, ele curava. Havia poder, mas quando ele chegou na terra dele, a Bíblia diz que ele não pôde fazer milagre. Não foi que ele não quis, ele não pôde fazer, porque ele não foi honrado naquele lugar. Ficaram questionando, não é o filho de José? Perderam tempo olhando para quem era o Jesus carne. Não se ligaram na divindade, em quem ele estava conectado, no poder que havia dentro dele. Ei, pode ser que hoje eu e você estejamos sendo subestimados onde a gente está. Mas Deus manda te dizer nessa noite: ei, se você continuar lembrando que sou eu quem habito dentro de você e que te levo até o fim desse projeto, deixa falar o que quiser falar, irmão. Fica com Deus. Deixa o povo falar, meu querido. Deixa o povo falar. Esse mesmo povo que te critica, que zomba da tua fé hoje, amanhã vai te pedir oração quando vê o milagre da sua vida. Agora não seja um crente de vingança, um crente que se vinga. Não, tá, agora você me procura. Não, irmão. Louve a Deus por uma oportunidade de pregar a palavra para quem não cria. Louve a Deus pela oportunidade de orar por quem nunca orava e zombava da sua oração. Que privilégio você está tendo de ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Pouco importa o que ela já te disse. Aleluia. A glória do Senhor vai ser ainda maior quanto mais zomba. Você já percebeu que aqueles que foram, cego eu posso dizer, afogueados, né? Os que foram afogueados no mundo, quando chegam na igreja, não conseguem ser frios? Por que será? Por que será que aqueles que tinham uma relação íntima com o diabo, em seus terreiros de umbanda, de candomblé, recebiam visões, consagravam, quando chegam na igreja, Deus dá visões abertas do reino espiritual? Por que será? Por que será? Deus mostrando para mim, para você, ó, aquilo que você fazia,
e você achava que era grande, perceba que não era nada diante do que eu faço hoje. Aquele que você servia, perceba que ele é ridículo diante do que eu sou na sua vida hoje. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, o diabo estava me treinando para o meu chamado e ele não sabia. Aleluia. Sabe, meu querido, eu passei 5 anos da minha vida dando entrevista em televisão, em rádio, todo domingo eu estava no Sol Quente dando entrevista em FMs, TV Globo, SBT, Bandeirantes, tudo que é TV me entrevistava, TV a cabo, todo ano, para falar do Precaju. Eu estava treinando a minha oratória para pregar no púlpito. O diabo fez um favor para mim. Para hoje eu olhar para aquela câmera e não ter vergonha. Pode ter 3.000 pessoas assistindo, pode ter 10, não importa. A unção chega lá. E foi um favor que ele me fez. Porque eu não fui assim a vida toda. Aleluia. Aleluia. Sabe, recentemente nós tivemos um treinamento aqui no Rema. Vocês viram que Marcos Honório Júnior, né, nosso coordenador doutrinário, estava aqui na igreja, ministrou aqui à noite. E uma das coisas que ele falou lá, achei muito interessante, que era um vício que eu tinha de linguagem. Alguém ministrou a palavra lá e ele corrigiu que ao final das frases a pessoa falava né. Como a gente fala aqui, amém, entendeu, irmão? Você está recebendo? Então, né. Só que esse né, chega uma hora que parece uma ovelha, o tempo todo, né. E eu era assim na faculdade. Toda vez que eu ia apresentar um trabalho na faculdade, eu ficava tão nervoso que ao final da frase do conteúdo que eu estava ensinando para a turma, tinha um né. Até que, na época para mim, um usado de Satanás, para me atormentar, fez a turma repetir o né. E ele disse, cada vez que Ricardo falar né, eu quero que a turma faça um coral. Né. Imagine o constrangimento. Uma sala de mais de 50 alunos, um coral fantástico, e falando né a cada 30 segundos, 40 segundos, porque era cada frase eu falava um né no final. Mas sabe que isso me libertou? Eu tive tanta raiva desse professor, que eu disse, eu vou esquecer, eu vou engolir essa bucha desse né, eu vou me livrar disso. E agora, recentemente, eu vi o coordenador doutrinário falando sobre isso, e eu comecei a rir, eu disse, graças a Deus que eu fui curado disso lá atrás. Aleluia. Sabe, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Então, essas experiências que hoje eu podia dizer assim, meu Deus, eu fiz tudo isso para o diabo. Não, eu disse assim, eu fiz, foi maravilha. Aprendi tudo isso, hoje eu chego no púlpito e consigo falar, porque fui exposto a milhares e milhares de pessoas nas câmeras. Vergonha terrível, tremia. Ficava tão nervoso diante dos programas, de tudo isso, mas dizia, não, é você. Sempre era eu, irmão. De vários funcionários, vários diretores que tinham nos blocos, sempre era Ricardo. Eu disse, não é possível, isso é uma perseguição comigo. Toda entrevista me colocavam. Hoje eu sei por quê. Estava sendo lapidado. E o diabo não sabia. Assim foi com Jesus na cruz. Ele festejou, mas 3 dias depois acabou a festa dele. Jesus voltou e tomou as chaves do inferno. Aleluia. Então o diabo achou que estava me aprisionando. Quanto mais eu gostava daquilo, ele disse, mais esse cara está preso. Até que a palavra de Deus chegou até a mim. Me permita fazer uma brincadeira. Existia uma música do Asa de Águia que dizia assim, eu era um bêbado, não vou cantar não, irmão. Eu era bêbado, vivia drogado, hoje sou curado, encontrei Jesus. Eu sei que ninguém lembra, só eu pulava carnaval, ninguém mais aqui pulava. Obrigado por vocês terem nascido todos santos. E a gente cantava aquilo, servindo o diabo. Eu era bêbado, drogado, hoje sou curado, encontrei Jesus. Eu acho que a gente estava profetizando para a gente mesmo, não sabia. O diabo mandou aquele cara compor uma música que trazia o povo para Cristo. Eu nunca fui drogado, irmão, mas bêbado algumas vezes. Hoje eu sou curado.
Encontrei Jesus. Aleluia. Então, irmãos, quando o diabo começa a me dizer: ei, você está nervoso. Ei, sua ministração vai ser ruim hoje. Ei, e começa a mandar mensagem. Aí eu me lembro desse passado. Aí eu digo assim: já fui treinado. Aí eu repito as palavras do pastor Eli e do pastor Rodrigo, que ecoa o pastor Eli. Você foi chamado e capacitado por Deus para um tempo como esse. Aleluia! E sabe que às vezes a gente não quer receber isso, né? Mas é real, irmãos. É real. Se você está no lugar onde Deus mandou você estar, você foi exatamente capacitado com uma unção específica para fazer isso. Aleluia! Porque bom é andar na vontade de Deus. Sabe, nosso pastor, esse ano está completando 20 anos à frente dessa igreja. Se você não sabe, fique sabendo. Será que a forma que ele ministra hoje é a mesma de 20 anos atrás? Será que se há 20 anos atrás Deus desse um vislumbre desse templo para ele, ele acreditaria, aprendendo a língua portuguesa? Será que ele imaginaria estar dentro de um templo desse, inacabado, e ter a ousadia, e no bom sentido, a cara de pau diante do diabo, de dizer assim: eu nem terminei esse, e já vou derrubar uma casa do lado e vou crescer para a direita? É porque, meu irmão, se o diabo pensar e dizer assim: ei, não tem dinheiro para terminar essa obra, aí você fala assim: não tem só para terminar essa, tem para construir uma do lado. Aleluia, aleluia, irmãos. Então, as experiências do passado não devem calar a voz do Espírito, irmão. Não fica preso ao que ele já fez, nem as coisas boas. Deus fez grandes coisas na sua vida, o melhor dele está por vir. Então não limite Deus ao que ele fez até aqui, tem muito mais para frente. O que está por vir é maior do que tudo que ele fez até aqui. O fim é melhor do que o começo com Deus. Você realmente crê nisso? Nós estamos quase terminando. Aleluia. Sabe, se você for para 1 Samuel, no capítulo 17, eu não vou ler o texto agora, mas você conhece muito essa história. Diz que Davi foi levar mantimento para os seus irmãos que estavam na guerra, a pedido do seu pai, quando descobriu que havia um gigante. E na King James diz que esse gigante, que era o Golias, tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. 2 metros e 90 centímetros, quase 3 metros de altura. Imagine que anão, né? E Davi decidiu lutar com este homem. E a notícia chegou para Saul. E Saul chega para Davi e diz: você é só um menino. Estou parafraseando, tá, irmãos? Esse cara aí, esse gigante que você vai enfrentar, ele foi treinado para isso. Ele é um guerreiro desde sempre. Você não. Você é um menino. Qual é a resposta que Davi dá para ele? Senão você não sabe da minha história. Enquanto eu cuido das ovelhas do meu pai lá no pasto, já veio o leão, já veio o urso para abocanhar as ovelhas, e eu lutei contra isso, os ursos e leões, e venci. Só que Davi, qual era o segredo de Davi? A convicção que ele tinha de quem tinha feito ele vencer o urso e o leão. Davi entendia que fisicamente ele era inferior a um urso e a um leão, quanto mais aquele gigante. Mas ele entendia que estava conectado a um Deus, que era o Deus Todo-Poderoso, e que fazia ele vencedor. O que a Bíblia fala a nosso respeito? Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, que gigante tem se levantado diante de mim e diante de você, que Deus não possa derrubar? Se você chegou até aqui, cada um na sua particularidade, cada um na sua área, se você refletir um pouco, você já matou alguns ursos e alguns leões.
Se levantou um gigante hoje, fala para ele. Fala para o gigante. Quem é o teu Deus? Aleluia. Até 6 meses atrás, mais ou menos, eu malhava numa academia. E ela tinha um quadro. Não era academia de crente, mas tinha um quadro na parede que dizia assim: não diga para Deus o tamanho do seu problema, fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. E eu achei interessante disso, estar numa academia de um cara que não era crente. Eu disse: meu Deus, tem gente que não tem o Espírito Santo e está crendo nessas coisas mais do que quem tem. O cara botar um quadro na parede da academia e ele nem tem o ensinamento bíblico para aquilo. O que dizer de nós, que não só temos o conhecimento da palavra, como temos o dono da palavra dentro de nós? Aleluia. Aleluia. Você se alegra com isso? Então, Davi partiu para cima de Golias confiando, e ele disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é o que garante a vitória, irmãos. É o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que Paulo fala que quando ele era criança, agia como menino, né? Pensava como menino. Talvez aqui tenha crianças, bebês espirituais, pessoas que estão chegando agora na igreja, conhecendo a palavra de Deus agora, mas eu tenho certeza que a maioria não. Então, nós já temos conhecimento suficiente para tomar atitudes diferentes diante de algumas batalhas. Tem gente que de repente está matando gatinho e cachorro agora, não é urso e leão ainda. Mas a gente mais velho um pouquinho no evangelho já matou alguns ursos e leões. Não dá para voltar atrás agora. A gente já tem experiências suficientes com Deus para saber que Ele é fiel e poderoso. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Deus é bom, irmão. Você viu que o culto já começou numa atmosfera de milagres. Era tangível a atmosfera enquanto os ministros de louvor estavam aqui louvando. Era perceptível que estava prestes a acontecer alguma coisa. Tem que estar ligado no Espírito para perceber isso. Amém. Grupo de louvor pode vir, por favor. A Bíblia diz em Romanos 8,14 que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Então você deve ser guiado pelo Espírito de Deus. E é bom ouvir, irmãos. Você já deve ter vivido uma experiência como essa. Ter convicção de que está tomando uma decisão debaixo de uma ordem de Deus. E isso traz uma paz. Aquela paz que Filipenses 4,7 fala. Paz que excede todo entendimento. Amém. Vou falar em Filipenses. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses 4, 11. Filipenses 4:11 ele diz: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas veja, aqui tem um segredo, irmãos. Paulo fala, aprendi. Então houve uma época que Paulo não sabia viver desse jeito. Então não se condene se você não chegou nesse nível ainda. Mas é possível para nós. Porque Paulo aprendeu a andar desse jeito. Aprendeu a andar feliz, independente da circunstância. Porque a própria palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Não é, Lucinha? Aleluia. Essa alegria que você sempre teve e ainda tem, ela vem do Senhor. A forma que você sorri para as pessoas. Hoje, as pessoas olham para você, de repente com vontade de chorar.
com pena do seu cenário, mas você não tem pena de você, porque você já crê na sua cura, e quem crê na cura não tem mais pena de si. Então você sorri, enquanto as pessoas olham para você com a carinha, coitadinha, você está rindo, pregando a palavra. A cada sessão de quimioterapia, pessoas se convertem no hospital, porque você é um instrumento de Deus para saquear o inferno e povoar o céu naquele lugar. E Deus é perito em transformar maldição em bênção. Aleluia, o seu testemunho vai salvar muitas vidas. Aleluia, aleluia. Sabe, a condição, aleluia. Talvez você não saiba quem é, fique de pé, eu não quero lhe expor não, mas eu quero te dizer uma coisa. Essa mulher é uma das maiores intercessoras que nós temos na igreja. E talvez ela esteja vivendo uma fase da vida dela onde ela mais estivesse precisando de oração. Mas eu sei porque sei pelo Espírito que talvez seja a fase que ela mais está orando. Ela ora por você, ela ora pelos pastores dessa igreja, ela faz parte da rede de oração. Ela está há mais de um ano já tem um ano mais ou menos nessa luta. E em momento algum ela se afastou do departamento. Em momento algum ela pediu para sair de um grupo do WhatsApp que queira. Aleluia, fazer uma visita na casa dela, irmãos. Eu que saí desconcertado de lá, eu que saí ministrado de lá. Eu fui levar a palavra para ela e eu que saí transformado, porque eu cheguei lá e encontrei um lar cheio de paz, de alegria transbordante. Eu disse, meu Deus, dá vontade de vir aqui uma vez por semana. Pode sentar, minha irmã. Obrigado. Então, não é a circunstância, é uma decisão de dentro, é a condição que nós decidimos ser de adorador. Fica firme, não arreda o pé, não importa o histórico, não importa como você chegou até aqui. Se desprende disso, se desprende disso. Aleluia, se desprende disso, meu irmão. Aleluia, oh glória a Deus. Aleluia. Sabe que de ontem para hoje eu tinha tudo para dizer, se possível passe de mim esse cálice. Irmãos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Está tão gostoso aqui em cima hoje. Eu estou falando a real. Para mim, pode ser que você não esteja sentindo isso, mas está tão leve, está tão bom estar aqui em cima hoje, que dá vontade de ficar, mas tem um relógio ali gritando para mim, dizendo que chegou a hora. Porque não é a condição, não é a circunstância, é a condição que você sobe, é o que você se coloca à disposição. Quando você diz, Senhor, pode botar para rachar hoje. Aleluia. Eu brinquei com o pastor Rodrigo, quando a dona estava aqui cheio de unção, eu cheguei para ele e disse, rapaz, eu vou subir chutando balde. Esse negócio está bom demais, eu vou subir, vai ser pelo avesso hoje, vai ser fogo no início e depois a gente entra com a palavra. Porque o Espírito Santo dá comandos diferentes, irmão. Normalmente aquilo que aconteceu no início do culto acontece no fim, mas ele é o dono desse lugar. Ele faz do jeito dele, irmãos. Amém. Isso não é a desordem, é apenas obediência ao Espírito. Não somos religiosos, amém? Aleluia, glória a Deus.